O blefe do pôquer. O que é um blefe em um jogo de pôquer? Vamos falar um pouco sobre isso? O pôquer é um jogo de cartas que, em certas situações, tem algo a ver com um jogo de xadrez. É um jogo silencioso em que um jogador, em relação aos outros, ele tenta adivinhar os movimentos e quando não tem jogo nenhum, ou seja, quando recebe entre as suas cartas que não formam nenhum daqueles jogos ou nenhuma daquelas composições que são importantes para apostar na mesa, ele usa do blefe, ou seja, faz uma cara séria, como se tivesse um excelente jogo e aí começa a apostar bastante alto. Parece que esta é a atual técnica do Jair, ou seja, ele começa a fazer alguns blefes para tentar colar uma possível vitória nas eleições de 2022. Primeira coisa é quando ele joga para o público uma falsa estatística. Recentemente, em uma das suas lives, ele diz: tenho 140 mil pessoas me assistindo neste momento. E neste mesmo momento, há um aniversário ou uma comemoração do PT em que só tem 1.000 pessoas assistindo. Ora, isto é indicativo de que as estatísticas que me mostram como perdendo para o meu opositor, no caso Lula, são falsas. Obviamente que isto é uma inferência absolutamente falsa. O fato dele ter uma grande aceitação e uma grande assistência nas redes não significa que ele tem a mesma aceitação junto à população na sua realidade diária. É um blefe, é a demonstração de que ele tem cartas que, na realidade, não colocam para valer no jogo das eleições. Mas, também, ele aposta no blefe da insegurança do sistema de apurações do TSE, quando ele diz que pessoas do Exército, que fazem parte do seu Exército, ele que é o comandante supremo do Exército, segundo ele próprio, confundindo funções que não são exatamente as que ele pensa ter, estão lá dentro do TSE e que levantaram uma série de questões e de dúvidas que coloca o sistema do TSE em questão. Não é exatamente assim. Houve sim já uma apuração feita previamente pelo TSE, respondendo a pessoas do Exército que estão lá dentro fazendo uma consultoria, e recentemente o TSE recebeu dessas pessoas uma série de perguntas que foram enviadas em tempo não útil, ou seja, já perto do recesso, e que agora o TSE já está respondendo, mas nada de mais grave, conforme o próprio comandante do Exército. Bem, mais um blefe que o Bolsonaro joga para o público para levantar dúvidas sobre o resultado que não vai lhe favorecer, segundo as apurações eleitorais até agora obtidas pela via da pesquisa. Mas ele também vai jogar duro com um outro blefe que seria uma nova confissão de Adélio Bispo com relação à facada, que alguns chamam de fakeada, em que o Adélio Bispo irá confessar de que estava fazendo aquele serviço, entre aspas, a pedido do grupo do PT que estava participando das eleições, quando Adélio Bispo já confessou que não teve nada a ver com ninguém, que foi uma iniciativa muito pessoal, mas nada teve a ver com nada, segundo a sua confissão, quando ele ainda não tinha sido declarado incapaz. Mais um blefe de Bolsonaro para tentar convencer aos seus fiéis de que ele está sendo vitimado pelo, entre aspas, sistemas. São blefes e mais blefes de um jogador de pôquer que nenhuma carta, nada tem nas mãos, somente uma série de cartas desseriadas, somente uma composição de cartas sem valor, porque a esta altura o Bolsonaro realmente parece bastante perdido. Mas como ele não é de jogar campanha fora, e como ele sempre quer apostar na sua imagem de mito, naturalmente que ele vai apostar alto. Como o blefador do jogo de pôquer, que nada tem a apresentar à mesa, ele vai colocar cada vez mais fichas, vai colocar cada vez mais dinheiro nesta mesa para dizer que tem um grande jogo. O problema é que os outros apostadores podem ficar assustados e desistirem de jogar. No caso, o que podemos pensar é que o seu blefe, afinal de contas, pode ter como fichas na mesa um golpismo que ele insiste em anunciar. Recentemente ouvimos da sua boca essa afirmativa:
O Brasil, em breve, vai ouvir ou vai ver novas notícias que irão nos salvar. Um blefe típico de um mito, um blefe típico de um falso messias, um blefe típico de alguém que não tem mais nada a perder, a não ser apostar alto na sua falta de jogo. Brasil, Brasil, salve-se, Brasil!